Olá para você que acompanha a nossa programação em todo o Brasil. Olá, seja bem-vindo ao Pix News especial deste sábado. E nesta edição, você vai ver. Criança vence morte súbita e passa por cirurgia rara. A ação rápida de professor foi fundamental para o salvamento. Porto de Imbituba recebe 2 conquistas importantes nessa semana. Um dos prêmios é por preservação de planta ameaçada de extinção. Município catarinense inaugura a fábrica que irá distribuir gelo de graça aos pescadores artesanais. Seguro celular, conheça essa opção que a cada dia atrai mais pessoas para este tipo de proteção. Governo de Santa Catarina anuncia a contratação de mais de 400 policiais penais, aprovados em concurso de 2019. Justiça determina a suspensão do Telegram no Brasil. Segundo o governo, o aplicativo não cumpriu com a entrega de dados solicitados. CEO do aplicativo rebate e diz que vai proteger usuários do Brasil. Tem também a previsão do tempo para este feriadão. E você vai ver ainda, vamos te mostrar como foram os 2 dias do Empreende SC, maior evento de empreendedorismo do Sul que contou com mais de 20 horas de muito conteúdo e troca de experiência. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Uma criança de apenas 7 anos pode dizer que tem mais de uma data de nascimento. Nesta última quarta-feira, o estudante da Grande Florianópolis passou por mais uma etapa para poder celebrar a vida. Em um minuto você está na escola, aparentemente saudável, feliz, tudo parece normal. Até que em questão de pouco tempo, já não tem mais sinais de vida. Uma morte súbita, mas uma pessoa certa, no lugar certo, consegue lhe trazer a vida novamente, graças à execução correta da massagem cardíaca. Essa é a história rara de Israel Martins Lourenço, de 7 anos, morador de Palhoça, no litoral de Santa Catarina, que foi salvo no dia 14 de março pelo professor de Educação Física. Quando a gente chegou lá para ver, como é que ele estava, o que estava acontecendo, ele começou a ficar todo roxo, por dentro da boca, as mãos, o rosto todinho. E aí foi onde a gente resolveu vir, ver o que tinha acontecido. E aí chegou aqui e foi constatado que ele teve uma morte súbita. E aí, a princípio, daí foram ver o que aconteceu dessa morte súbita e foi constatada uma doença chamada de QT longo. Tinha um professor de educação física passando naquele momento que percebeu que ele tinha desmaiado, palpou os pulsos, ele não tinha pulso, ele começou a fazer massagem cardíaca, então era uma pessoa que estava na hora certa, no local certo e a pessoa certa. Porque não é qualquer pessoa que sabe fazer massagem cardíaca. Em seguida veio um segurança, perguntou se ele tinha alguma maneira de ajudar, e aí ele fez uma respiração também boca a boca, e aí ele acordou. Após o acontecimento, Israel foi encaminhado ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis. No local foi passado o diagnóstico, síndrome do QT longo. É um problema complexo dentro do coração. Diagnosticado com exame de eletrocardiograma, o menino ficou 42 dias internado, passando por exames, até o dia da cirurgia rara, na última quarta-feira. A síndrome do QT longo é uma síndrome extremamente rara em crianças. Ela pode acontecer em adultos também. E ela é um problema no coração, que é um problema bem complexo, e que ele faz com que o diagnóstico seja feito pelo eletrocardiograma, que faz com que síndrome do QT longo, porque o intervalo QT, que é o intervalo que a gente vê no eletrocardiograma, ele fica alargado. E quanto mais alargado, pior as consequências. O procedimento ele é chamado implante de desfibrilador, que é um aparelho que serve para reverter algumas arritmias graves. Do tipo que disparam o coração. Então, a gente tem pacientes que estão sob risco de arritmias que levam à parada cardíaca. E como se a gente precisasse dar um choque para resetar o coração e o paciente não evoluir com uma morte súbita. Então esse foi o tipo de dispositivo, de aparelho implantado.
Israel passou pela cirurgia para a colocação de um cardiodesfibrilador implantável. O aparelho não padronizado pelo SUS foi adquirido pela Secretaria de Estado da Saúde, ao valor de R$90 mil. Foi a primeira vez em 30 anos de registros médicos em prontuários do Hospital Infantil Joana de Guzmão que essa doença foi diagnosticada em um paciente. Esse aparelho ele é colocado então nessa região lateral do tórax, tá? E nele é conectado esse fio, esse eletrodo, que vai passar por baixo da pele e aqui nessa região chamada de externo. Então o aparelho fica ao lado e o eletrodo vai ficar aqui. Tudo isso por baixo da pele, tá? E ele vai ficar monitorando o batimento do paciente. Se esse paciente fizer uma arritmia, esse aparelho ele detecta automaticamente essa arritmia. E ele, nesse momento que o paciente faz uma arritmia grave, geralmente ele perde a consciência, ele desmaia. O aparelho detecta essa arritmia, ele carrega e dá um choque. Igual a gente vê em filme aquele choque que desfibrila o paciente, ele faz a mesma coisa, só que ele faz isso de uma maneira automática. Qualquer local que o paciente estiver, ele vai estar protegido. Então, a partir do momento que foi implantado, o paciente sai daqui com esse aparelho monitorando ele 24 horas por dia. Esse aparelho vai evitar que um novo caso de morte súbita volte a ocorrer com Israel. Por se tratar de um paciente muito jovem, o uso do material fornecido pelo SUS acarretaria várias substituições no decorrer da vida, o que não deve acontecer com o aparelho adquirido pelo Estado implantado no menino. Ele vai precisar passar por acompanhamento a cada 6 meses e trocar o aparelho depois de 6 anos. Por que a gente se preocupa tanto com a síndrome do QT longo na criança? Porque ela é muito relacionada à morte súbita. Existem outros tipos de manifestações, palpitação, que é sentir o coraçãozinho bater, síncope, que é aquele desmaio, até convulsões. Mas a principal preocupação é porque ela tem uma associação muito grande com a morte súbita. Após mais de 40 dias de expectativa, muita tensão, mas sempre agarrados na fé, enfim, a família de Israel poderá voltar para casa e ter uma vida normal. E as nossas expectativas daqui para frente é que vida normal, né? Vida que segue. Graças a Deus que a medicina está aí, né? Estuda e Deus dá a sabedoria para eles para ter essa solução. E eu só espero que daqui para frente ele viva uma vida normal, né? Como ele sempre teve, porque ele nunca teve nada e de repente apareceu isso, né? Glória a Deus, mais uma chance, mais uma data, né? Que ele viveu para nós, porque não é fácil. Mas tudo a gente supera na vida, né? Deus já deu a vida, superou, né, a morte que ele teve, então o resto a gente segue em frente. O governo federal certificou o Porto de Imbituba com uma categoria Bronze 3 em nível de maturidade da governança e da gestão. É a primeira vez que a SCPAR participa dessa avaliação e os resultados iniciais foram além do que havia sido projetado. O Porto de Imbituba recebeu do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos um certificado de nível de maturidade de gestão que sinaliza a existência de critérios de excelência para a governança e a gestão de transferências de recursos da União por meio da plataforma Mais Brasil. As melhores avaliações da SCPAR foram em estratégias e planos, governança e sustentabilidade. A notícia confirma a boa fase dos negócios desenvolvidos pelo Porto, que em 2023 fechou o melhor mês de março de toda a história, movimentando 710 toneladas. No início de abril, a SCPAR Porto de Imbituba anunciou investimentos de 11 milhões de reais em melhorias. E ainda nessa semana, o Porto de Imbituba recebeu mais uma conquista importante. O terminal venceu o prêmio Portos e Navios de Responsabilidade Socioambiental. A notícia foi dada durante o 16º Seminário Nacional sobre Indústria Marítima e Meio Ambiente Ecobrasil, realizado esta semana no Rio de Janeiro. O prêmio reconheceu o projeto Costa Butiá, desenvolvido desde 2018 pela administração do Porto e realizado pela empresa Aquaplan. A iniciativa busca recuperar a sabedoria tradicional do modo fazer artesanato com a palha do butiazeiro e valorizar a espécie endêmica da região, incentivando práticas de conservação da planta ameaçada de extinção. Esta é a segunda vez que a gestão do Porto recebe o Prêmio Nacional. Em 2019, o projeto Mar de Letras foi o campeão.
E foi inaugurada na manhã desta terça-feira a fábrica de gelo que irá atender aos pescadores locais de Garopaba. O equipamento faz parte do programa SC Mais Pesca. O equipamento tem capacidade de produzir 2.000 quilos de gelo por dia. A produção será oferecida gratuitamente aos pescadores da cidade. Para receber é preciso estar cadastrado na Secretaria de Agricultura e Pesca e vinculado à colônia de pescadores. A gente mesmo vai trabalhar fazendo essa produção de gelo. Todo dia vai ter um funcionário aqui na disposição, nessa reposição de gelo todos os dias. E a gente vai fazer essa distribuição no período da manhã, das 8 às 9 da manhã, todo dia vai passar um carro lá, para os pescadores que já estão cadastrados com toda a sua documentação, com a declaração da colônia, comprovando que são pescadores, e os que estiverem diretamente na atividade com o peixe ali, para manter o seu peixe mais higienizado, a qualidade dele melhor, né? Então, e durante a safra da tainha a gente vai estar apoiando também as embarcações maiores, para que possam levar o peixe, que eles vão para alto mar, né? Essa é a primeira fábrica de gelo pública da cidade. A colônia de pescadores até já teve uma outra fábrica, mas com tecnologia ultrapassada. Para o presidente da entidade, esse novo equipamento vem em um momento importante para fortalecer a cultura de pesca na cidade. Isso aí para nós é uma grande importância para a pesca artesanais, porque faz parte, né, hoje em dia. Porque se nós não tiver isso, a gente tem que comprar fora o gelo. E às vezes o comprador de peixe não traz o gelo, diz que não pode trazer. Então nós temos esse problema, encomendar e o gelo não vinha, aí a gente tem que sair para fora sem gelo. Quando o peixe ainda dá no nosso setor aqui, em frente de Garopaba, é bom. Mas quando dá lá para Santa Marta, para lá a gente tem que ir. E até mais longe, até Araranguá a gente vai. E para lá sem gelo, tu mata um pouco de peixe, tu não sabe onde é que vai tirar o peixe, tem que voltar para a laguna para tirar. E tendo gelo a gente já fica por lá. O equipamento faz parte do programa SC Mais Pesca e de uma iniciativa da Prefeitura em fortalecer a pesca local. Hoje Garopaba vem numa decrescente muito grande de pescadores. O que nos compete como governo municipal é darmos condições para que os pescadores possam ter ajuda. E isso é muito importante para a economia do nosso município, para a história do nosso município. A fábrica de gelo é mais um ganho que nós temos aqui para a nossa cidade, uma parceria com o governo do estado de um ano atrás mais ou menos, que nós conseguimos inaugurar. É a primeira fábrica de gelo que o governo do estado está entregando no estado de Santa Catarina, desse projeto SC Mais Pesca. É com grande satisfação que a gente vem entregar isso hoje até os pescadores, alguns pescadores aqui presentes. Nós baixamos um decreto que vai regulamentar essa entrega do gelo. Algumas pessoas nos questionaram como que vai ser feita essa entrega, se vai ser para outras classes também. Não. A fábrica de gelo é exclusiva dos pescadores. Os pescadores vão ter que fazer um cadastramento na Secretaria de Agricultura e Pesca. O custo total da obra foi de mais de R$530 mil, contemplando a estrutura física, máquina de gelo, câmara fria e um veículo furgão, que será utilizado para a distribuição do gelo aos pescadores. Embora a fábrica de gelo não seja na praia, mas a prefeitura tem as condições de levar esse gelo diretamente ao pescador. Então o pescador agora vai ser pautado um a um para que a gente possa fazer esse cadastramento de todos eles, que a gente possa entregar diariamente ao pescador até 10 quilos de gelo diário, de pequena embarcação, e de 30 quilos diário para média e alta embarcação maior. E nas safras da tainha, enxove e curvina, que são safras à parte, o município vai disponibilizar até 500 quilos de 15 em 15 dias. Como a nossa fábrica aqui ela tem um armazenamento de apenas 2.000 quilos, nós não temos uma produção grande, então a gente não pode disponibilizar mais que 500 quilos de 15 em 15 dias, isso a gente vai ajustar com os pescadores. Então obras como essa que favorecem o pescador artesanal, aquele que precisa, como o Valmiro, que esteve aqui hoje, são fundamentais e com certeza terá continuidade no governo Jorginho Melo e essa inauguração aqui espero que seja muito bem aproveitada para os pescadores aqui de Garopaba, que eles possam utilizar esse gelo aí para produzir cada vez mais pescado de qualidade para os catarinenses, gerando renda aí para toda a cadeia produtiva aí do pescado. Uma opção que pode garantir donos de celulares contra roubos, furtos e até mesmo quedas é o seguro.
No entanto, apesar de estar crescendo, o número de pessoas que fazem uso desse tipo de proteção ainda é pequeno. A vida de muitas pessoas está dentro desses aparelhos, os celulares. Inclusive, profissões são criadas com o uso dos smartphones, como influenciadores digitais. Laura, além de colocar nas redes sociais seu dia a dia, como o tempo que passa com a parceira de vídeos, a Lua, também atende empresas da cidade onde mora, mostrando ofertas e novidades de cada estabelecimento. E assim, desde 2019, tem as redes sociais como profissão. Cada dia é uma coisa diferente, mas eu trabalho bastante com empresas aqui da região, né? Basicamente, todo dia uma coisa diferente, dando bastante dicas também, né? Que hoje tá tudo na palma da nossa mão, né? No celular, seja locais legais pra gente frequentar. Com o smartphone, ela grava, edita e posta. A maior ferramenta de trabalho está na palma da mão. 100% do celular, porque eu edito tudo nele. Hoje a gente não tem tanto essas, só no computador, tem que passar para o computador para editar. Hoje aplicativos já dão essa facilidade de a gente fazer tudo no telefone, né? Seja de comunicar, de passar orçamentos, quanto para eu poder editar, para eu poder divulgar no Instagram. Mas caso perca o aparelho, o prejuízo pode ser bem maior do que apenas o financeiro. Como eu já tive esse prejuízo, que foi há uns anos atrás, eu fui furtada, né, o meu telefone. E, infelizmente, na realidade, eu perdi. A pessoa que achou não quis devolver. E, para mim, foi um transtorno muito grande, porque era uma coisa que eu não estava esperando, né? E é como qualquer imprevisto, né? A gente não tá pronto, eu não tinha como investir na época tanto. Mas, felizmente, porque eu dei um upgrade no celular, eu tive que investir. Então, acho que hoje a gente está totalmente dependente, né, dele. E um furto de uma coisa que tu soa para ter, porque é como uma câmera, como um microfone, são investimentos, né, para o nosso trabalho, e é o meu material de trabalho, né, principalmente ele. Uma opção que vem se mostrando vantagem para quem trabalha com equipamentos como esses são os seguros. A proporção de consumidores que contratam um seguro para celulares no ato da compra do aparelho subiu de 10% para 15% durante a pandemia. A grande maioria, 80%, contrata a proteção total, que cobre roubo, furto, perda e quebra do equipamento. A contratação de seguro celular é extremamente simples, né? Hoje temos algumas opções já no mercado que são muito interessantes. Ela oferece a cobertura para quebra acidental, né? Que inclui também a questão de derramamento de líquidos, oxidações e também danos elétricos, que são as oscilações da rede elétrica que podem danificar o aparelho, né? E junto dessa cobertura básica é possível incluir a cobertura de roubo, que é quando tem um emprego de grave ameaça, né? Quando a pessoa é assaltada e, no caso, o ladrão leva o celular aí com grave ameaça, né? E também um furto simples. É possível também fazer essa contratação. Tá? Uma opção muito legal aí para quem se preocupa, compra um aparelho um pouco mais caro, quer proteger esse equipamento, né? Tem essa opção. De acordo com o IBGE, apenas 11% dos donos de smartphone protegem seu aparelho com um seguro contra crimes. Mesmo os celulares liderando as estatísticas de bens mais citados em casos de furtos e roubos no país. O estado de São Paulo, por exemplo, registrou quase 117 mil celulares roubados em 2022. Uma média mensal de 9 mil registros. O número faz parte de um levantamento realizado pelo Departamento de Economia do Crime, da Fundação Escola do Comércio Álvares Penteado, que mapeia o problema. Ao todo, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência de roubo, aumento de 34% em relação a 2021. Já as ocorrências de furto foram mais de 51 mil, o que representou alta de 54%. A maioria dos clientes dessa corretora de seguros é de São Paulo e Rio Grande do Sul, locais com maior incidência de roubos e furtos. O perfil desse tipo de cliente é aquele que adquire equipamentos até estrangeiros, né, que podem comprar Estados Unidos e outros países e querem realizar o seguro desse equipamento. Também empresas, funcionários de empresas que trabalham com equipamentos que não são seus, a empresa pode contratar e colocar eles como usuários. Também aquelas pessoas que presenteiam parentes ou a esposa tal, e precisam, querem garantir essa cobertura para eles, né?
Então, esse é o perfil do cliente hoje que procura, tá? Esse tipo de seguro, e principalmente aqueles que possuem os aparelhos mais caros, aí a partir de R$ 1.500, R$ 2.000 já procuram esse tipo de seguro. Para a contratação de um plano, o aparelho deve ter até 2 anos de uso para os novos seguros. Opções que fazem a cobertura contra roubos, furtos e sinistros, como a danificação da tela, os preços variam de acordo com cada empresa. Nessa, podem chegar a custar de 10% a 12% do valor do aparelho e tem vigência de 12 meses. Inclusive, em alguns casos tem cobertura até mesmo fora do país. Por isso, a importância de pesquisar a corretora de seguros ideal. O corretor de seguros ele vai identificar quais são as suas necessidades, haja vista aí a quantidade de opções que tem no mercado, né, e vai apontar então qual o melhor tipo de seguro que ele deve contratar. A questão de procurar o profissional e uma empresa renomada é justamente ter a garantia que, se acontecer um sinistro, vai receber essa indenização. Mas é nele que eu tenho meus vídeos, tem os meus aplicativos, que tem tudo ali, né? Se eu perco, meu Deus, tem que recomeçar. Perco vídeos, conteúdos que eu já gravei também, né? E falando em celular, o trimestre de janeiro a março fechou com mais de 500 milhões de usuários ativos no Spotify, superando as expectativas de analistas. Apesar do número impressionante, as perdas operacionais do grupo se intensificaram no período, com um prejuízo de 870 milhões de reais. O Spotify anunciou nesta terça-feira que registrou 515 milhões de usuários ativos no final deste primeiro trimestre, 22% a mais em comparação ao ano anterior. O aplicativo de música número 1 do mundo teve um resultado bem acima das expectativas de analistas, que aguardavam cerca de 500 milhões. A plataforma sueca disse que o resultado se deve graças às recentes campanhas publicitárias. As perdas operacionais do grupo se intensificaram de janeiro a março, registrando um prejuízo de 870 milhões de reais, 25 vezes mais do que no primeiro trimestre de 2022, associado particularmente aos custos de reestruturação e encargos sociais. Já o faturamento saltou 14% no primeiro trimestre deste ano, para mais de 16 bilhões e meio de reais, embora abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam quase 19 bilhões. O número de assinantes do serviço aumentou 15%, chegando a 210 milhões. De acordo com o grupo, estes valores foram impulsionados por um bom crescimento em todas as regiões, e em particular na América Latina. E se você é um desses milhões de usuários do Spotify, te convido a buscar pelos conteúdos que a Pix TV disponibiliza no aplicativo. Temos o Podcast Estúdio 1, o Natividade Podcast, ambos no formato de áudio, e também o programa musical Backstage em formato de vídeo. Não deixa de conferir. Isso aí, vale a pena. E nesta semana, a Justiça Brasileira determinou a suspensão do aplicativo de mensagem, o Telegram, em todo o território nacional. Segundo o governo, a empresa não entregou às autoridades dados solicitados sobre grupos neonazistas que estariam utilizando a plataforma. A Justiça Federal do Estado do Espírito Santo pediu a suspensão do aplicativo Telegram no Brasil. A ação foi tomada após a plataforma não cumprir determinação da Polícia Federal, que solicitou acesso a dados de integrantes de grupos neonazistas presentes no app. O ministro da Justiça comentou o caso logo que a decisão foi publicada neste dia 26. Tivemos agora, há poucas horas, uma decisão judicial sobre grupos nazistas e neonazistas que atuam em redes sociais, particularmente em uma delas. A Polícia Federal pediu, o Poder Judiciário deferiu que a rede social que não está cumprindo as decisões, no caso Telegram, tenha uma multa de R$1 milhão por dia e suspensão temporária das atividades. A investigação que deu origem à medida tem a ver com o ataque realizado em novembro do ano passado a uma escola do norte do Espírito Santo que deixou 4 pessoas mortas. Informações capturadas no celular do assassino, de apenas 16 anos, mostravam que havia interação em grupos com conteúdos antissemitas que promoviam ódio a minorias. Nestes grupos também eram compartilhados tutoriais de assassinatos, vídeos de mortes violentas e tutoriais de fabricação de explosivos. Há agrupamentos lá denominados Frentes Antissemita, Movimento Antissemita,
atuando nessas redes e nós sabemos que isso está na base da violência contra as nossas crianças, os nossos adolescentes. O Telegram é um aplicativo de troca de mensagens semelhante ao popular WhatsApp. Foi desenvolvido por 2 irmãos russos e possui sede em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No site é informado que a plataforma possui mais de 700 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Esta não é a primeira vez que o Telegram é bloqueado no Brasil. Usuários do app têm opiniões divergentes sobre o assunto. Ajudava muito na minha vida pessoal, na minha agenda, e agora está fazendo muita falta, né, por não tê-lo, por a gente não conseguir usá-lo. E se eles não cumpriram as regras das leis brasileiras, eu acho que foi certo. Entendeu? Eu concordo com o Telegram. Eles não são obrigados a aceitar a lei de cada país que eles estão trabalhando, estão envolvidos. Cada país tem a sua lei, mas eles não são obrigados a aceitar. Antes do fechamento da matéria, no início da noite desta quinta, nossa equipe testou o aplicativo e constatou que o mesmo estava funcionando normalmente. Essa não é a primeira vez que temos bloqueio de aplicativos no Brasil, né, Tiago? É verdade, não é a primeira vez e tudo indica que não deve ser a última. Atitudes que, mais uma vez, questionam a nossa democracia. Só que o CEO do Telegram, Pavel Durov, não ficou quieto. Em seu canal oficial, na própria plataforma, ele informou que se comprometerá em defender a privacidade dos usuários aqui no Brasil. Ele disse que várias informações foram sim enviadas, mas que algumas são, segundo ele, tecnicamente impossíveis da própria plataforma obter. Fazendo um paralelo, ele se recordou algumas situações que ocorreram em outros países, como na Rússia, terra natal dele, China, Irã, países em que o Telegram foi banido devido ao forte posicionamento da rede social em relação aos direitos humanos. Pois é, e você, o que acha dessa situação? Não seria culpar o mensageiro pela mensagem? Se tudo o que for feito nas plataformas puderem ser obtidos pelas empresas criadoras, não corremos riscos de estarmos sendo vigiados a qualquer momento, se é que nós já não estamos. Onde fica a privacidade do usuário? Essa atitude, em detrimento de um fato, prejudicando centenas de milhares de outros usuários que não têm nada a ver com a situação, se essa moda aí, portanto, pega, isso se expande, né, Marcelo, para outros aplicativos que a gente usa diariamente, como a gente mostrou na reportagem, a menina que usa o Instagram para trabalhar, e pode ser por qualquer um tipo de conteúdo que ela fala ali, ou qualquer tipo de informação que ela levar adiante, puder ser considerado um fake news, ela receber um bloqueio, essa pessoa fica praticamente inutilizada, ela não consegue usar a plataforma e que se a moda pega, nós realmente estamos ferrados. Tiago, caminhamos a passos largos para a quebra de privacidade em tudo que se faz hoje em dia, né? E você vai ver a seguir, maratonistas enfrentam temperaturas extremas passando por condições de 5 até 40 graus. Projeto Escola Mais Segura chega na Assembleia Catarinense. E tem a previsão do tempo para os próximos dias. Nós voltamos já.
O Greenpeace afirmou nesta semana que a China aprovou no primeiro trimestre de 2023 um aumento de suas capacidades de produção de energia elétrica a partir do carvão, em detrimento do objetivo de redução das emissões procedentes de combustíveis fósseis. Apesar da movimentação internacional pela redução das emissões procedentes de combustíveis fósseis, a China deu passos contrários recentemente. O Greenpeace lamentou nesta segunda-feira que Pequim aprovou no primeiro trimestre de 2023 um aumento de suas capacidades de produção de energia elétrica a partir do carvão. O gigante asiático é o maior emissor mundial de gases do efeito estufa, responsável pelas mudanças climáticas. Isso significa que os compromissos do país nesta área são considerados essenciais para limitar o aumento das temperaturas mundiais. De acordo com o Greenpeace, no primeiro trimestre do ano, as autoridades chinesas aprovaram a construção de centrais de carvão com capacidades de pelo menos 20,45 gigawatts. O número representa mais do que o dobro dos 8,6 registrados no mesmo período do ano passado e mais do que os 18,5 aprovados para todo o ano de 2021. O aumento provoca temores de que a China recue seus objetivos climáticos, atingir o pico de emissão de carbono entre 2026 e 2030, para alcançar a neutralidade de carbono até 2060. No ano passado, a nação asiática produziu quase 60% de energia elétrica a partir do carvão. Após 30 anos de investimentos e de luta contra a caça predatória, um sul-africano jogou a toalha e colocou em leilão a maior fazenda de rinocerontes do mundo. O local vai à venda após 30 anos dedicados à proteção do animal. O conservacionista sul-africano John Hume, dono do espaço, diz que ficou sem dinheiro para a conservação da espécie, sempre na mira de caçadores ilegais naquela região. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. O empresário que construiu o patrimônio no setor de turismo comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. We have a very good breeding record and we have a very good protection record. Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. No mercado clandestino, os chifres podem custar até 60 mil dólares o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de 10 milhões de dólares. E os participantes de uma ultramaratona de 6 dias e 251 quilômetros no deserto do Saara, no Marrocos, lutam contra o calor sufocante e as tempestades de areia no segundo dia da corrida. Mais de 20 corredores já desistiram devido às condições difíceis. Uma ultramaratona é, sem dúvida, uma experiência de conhecer os limites do corpo. Mesmo os corredores mais experientes enfrentam reações adversas durante o percurso. Embora o número de adeptos desta modalidade esteja crescendo, os fatores estressantes desencadeados durante o trajeto são muitos para o organismo humano. Cuidados com a disciplina é fundamental. Isso inclui ter participado em algumas corridas, treino adequado, fortalecimento muscular, nutrição e equipe de apoio. Correr uma maratona é algo de superação. Ontem tivemos algumas desistências, estava muito calor, mas falando como ex-corredor, você tem que se acostumar com o calor. A etapa de hoje foi muito difícil. Se você quer seguir neste esporte, tem que aprender a administrar sua força e principalmente sua hidratação. A 37ª edição da maratona
tem um percurso total de 251 quilômetros a ser realizado durante 6 dias, com mais de 2.200 corredores de 50 países inscritos. Um desafio organizado pelo aventureiro francês radicado na Espanha, Patrick Bauer. A trajetória é mantida em sigilo até o início da primeira etapa. Os participantes enfrentarão as oscilantes temperaturas do deserto do Marrocos, que durante o dia chegam a 45 graus e 5 graus durante a noite. Ao longo do desafio, os aventureiros deverão ter autossuficiência alimentar e estarem motivados pela força de vontade e companhia dos demais atletas. Acho que ontem estava mais fresco. Hoje não tinha quase nada de vento e estava muito quente. Nos trechos mais altos não estava tão calor. Todo o trajeto foi bem desafiador, mas ainda estou bem. Ainda posso fazer isso. É apenas o começo da maratona e ainda não estou machucado. Para ser sincero, preferi a etapa de hoje à de ontem. Sou mais um homem da montanha, por isso combinou melhor comigo. Mas o calor foi muito mais difícil de controlar do que ontem, quando havia mais brisa. Veremos como vai ser amanhã, mas hoje foi uma boa etapa. Nos bastidores da ultramaratona está um propósito muito além dos desafios de cada atleta que luta para concluir a prova. Eles buscam angariar fundos para uma associação que busca conscientizar e mobilizar crianças à prática do esporte e na transmissão de valores e princípios. O parlamento catarinense criou a Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica do Estado. O objetivo é discutir projetos e formar parcerias que contribuam para a instalação de novas redes de transmissão de alta tensão. Atualmente, Santa Catarina possui 22 cooperativas filiadas à Federação das Cooperativas de Energia do Estado. Juntas, elas são responsáveis por mais de 31 mil quilômetros de redes de eletricidade, distribuídas em 260 mil propriedades, atendendo mais de 1 milhão de pessoas, principalmente na área rural e em pequenos municípios. Essas cooperativas foram criadas porque no passado a Celesc não conseguiu levar energia para o homem do campo, aonde que os agricultores se reuniram com padres, com lideranças, formando assim cooperativas para ter energia elétrica lá no interior, lá nos rincões do nosso estado. E hoje, com a tecnologia, com as modernidades, nós estamos agora buscando força para juntos levarmos mais qualidade para o homem do campo, como as redes trifásicas que o governo do estado está implantando pela Celesc. Estamos aqui mostrando essa frente para juntos conseguirmos força e também levarmos aonde que as cooperativas estão a nossa modernidade na energia, como também as redes trifásicas que tanto os agricultores estão esperando. Debater ações, projetos e parcerias que contribuam para a instalação de novas redes de transmissão de alta tensão é um dos objetivos da Frente Parlamentar de Apoio às Cooperativas de Energia Elétrica de Santa Catarina, lançada no Parlamento. O proponente e coordenador da frente é o deputado Volney Weber. A Frente Parlamentar ela vai contribuir muito, dando oportunidade de diálogo, de audiência pública, de fazer com que os presidentes, junto aos seus associados, eles possam trazer sugestões e aí nós, dentro da frente, discutir, debater e levar ao governo também, buscar aí realmente o apoio para fazer com que elas permaneçam fortes, atendendo bem e dando oportunidade de competitividade de mercado aos nossos catarinenses. O presidente da Federação das Cooperativas de Energia reforçou a importância de fortalecer o setor no estado. Hoje, muita gente está voltando da cidade para o campo e lá nós precisamos de energia de qualidade. Só as cooperativas sozinhas nós não conseguimos atender a demanda que está exigindo no campo, o agronegócio se fortalecendo, as empresas saindo do perímetro urbano e indo para a área rural. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade de energia, nós precisamos fortalecer o sistema para junto conseguir levar ao homem do campo também esse benefício que é tão importante de redes trifásicas, subestações, que realmente aquele povo também está precisando. O estado de Santa Catarina recebe novas viaturas e equipamentos. O objetivo é melhorar o trabalho de investigação da Polícia Civil. O investimento é de quase R$1,5 milhão de reais. A Polícia Civil de Santa Catarina ganhou mais um reforço no trabalho de investigação. Foram entregues pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel, 15 viaturas descaracterizadas, 2 drones, 16 notebooks e 15 estações de trabalho, com investimento de mais de R$1,4 milhão, previsto no orçamento para a área deste ano.
Para o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, o estado é referência em elucidações de crimes e grandes operações policiais, com os primeiros meses da gestão atual obtendo ótimos números com relação a prisões e investigações, destacando a importância de investir na Polícia Civil. Se nós formos fazer uma análise da atuação da DEIC nestes primeiros meses do governo Jorginho, nós observamos que ocorreu um aumento considerável do número de prisões, por exemplo. Nos primeiros 3 meses, as prisões aumentaram 212% e a DEIC tem dado um respaldo muito importante para a segurança pública de Santa Catarina. E em razão disso e da motivação desses policiais, que isso só acontece em razão da grande atuação desses policiais civis, nós estamos fazendo uma entrega hoje importante, são 15 viaturas que serão disponibilizadas para esta diretoria, além de drones, computadores e notebooks, para cada vez mais instrumentalizar a polícia para que nós possamos ter mais resultados na ponta. O governo de Santa Catarina já investiu mais de 11 milhões na renovação da frota da instituição, com a entrega de 130 novos veículos e a entrega de mais de 380 computadores nesse ano. Os novos veículos e equipamentos entregues serão destinados à Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Para o delegado-diretor do DEIC, Daniel Sá, a entrega vai garantir uma melhor qualidade e trabalho realizado pelos delegados e agentes da polícia. Esses equipamentos refletem, principalmente nas atuações da DEIC intermunicípio, a gente atua demais fora da Grande Florianópolis em operações interestaduais. São equipamentos que vão facilitar não só o transporte de policiais e as nossas atuações em grandes operações, mas também qualificar ainda mais as nossas investigações. Foi entregue nesta semana no Parlamento Catarinense a lei que institui o programa Escola Mais Segura. A lei permite que policiais e bombeiros militares da reserva façam segurança armada nas escolas públicas do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, e os parlamentares entregaram de forma simbólica para a Associação de Praças de Santa Catarina, além que institui o programa Escola Mais Segura. Os deputados suspenderam a sessão para a realização da cerimônia em plenário. Integrantes da entidade lotaram as galerias para acompanhar o ato. A lei é resultado de uma mobilização do Parlamento Catarinense e do Poder Executivo para prevenir e combater casos de violência nas escolas, como o ataque à creche de Blumenau no último dia 5. Uma resposta que essa casa, junto com o governo do estado de Santa Catarina, dá como forma de restabelecer a paz social em nosso território e permitir com que nossas crianças e adolescentes possam estudar com um pouco mais de tranquilidade e de bem-estar. A matéria foi elaborada e aprovada em poucos dias e acaba de ser publicada em edição especial do Diário Oficial do Estado. E a partir de agora, o Poder Executivo pode chamar os policiais e bombeiros militares aposentados que integram o CETISC, Corpo Temporário de Inativos da Segurança Pública, para a proteção armada das 1.053 escolas estaduais. As prefeituras interessadas também podem fechar convênio para o uso dessa mão de obra nas escolas municipais. Os integrantes do CETISC interessados vão receber pouco mais de R$ 4.000 a título de gratificação e verba indenizatória. Nós temos a melhor segurança pública do Brasil. Os números dizem isso. Então, esses nossos nobres policiais e bombeiros militares, então, que a partir de agora ele vai ter condições, se for da sua vontade, a trabalhar nos educandários catarinenses. Então, é um avanço. Agradecer também, deputada, todos os 40 deputados e o presidente da LESC, Mauro de Nadal, por nós fazer parte desse projeto. A gente tem uma medida emergencial para ajudar nessa proteção das escolas, que eu quero deixar claro, assim, para quem está nos ouvindo, não pensem que nós achamos que o problema da segurança escolar ele está numa arma e num policial, mas nesse momento de resposta vai ajudar a acalentar o coração dos pais e mães, porque são pessoas treinadas, são pessoas que sabem lidar com conflitos de segurança, A deputada também destacou o esforço conjunto do Parlamento e do Governo do Estado para que a resposta à população fosse rápida.
essa não é uma iniciativa isolada de um ou de outro parlamentar. Os 40 subscreveram um projeto de lei. Fizemos aqui uma das mais rápidas tramitações de projetos de lei da história dessa casa, com o propósito único de dar uma resposta imediata para a proteção das crianças, dos nossos jovens, né? Mas, enfim, né, vale dizer mais uma vez que foi todo um trabalho liderado pelo presidente Mauro de Nadal. Na Colômbia, o governo de esquerda comandado pelo presidente Gustavo Petro, eleito no ano passado, vem enfrentando problemas para provar algumas promessas de campanha. Além do problema interno, nesta semana, uma reunião com líderes de diversos países foi realizada em Bogotá para discutir os problemas políticos da vizinha Venezuela. Delegações de 20 países se reuniram em Bogotá para encontrar saídas para a crise política na Venezuela. A cúpula tem como objetivo destravar os diálogos entre o governo de Nicolás Maduro e opositores, suspensos desde novembro. O presidente colombiano Gustavo Petro reafirmou sua proposta de focar as negociações em 2 eixos: as eleições de 2024 e a suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Estabelecer o programa, sim, de las eleições e suas garantias. Estabelecer o calendário das eleições e suas garantias, que o povo venezuelano possa decidir livre e com soberania o que quiser, sem pressão. A sociedade venezuelana não quer ser sancionada, porque as sanções caíram sobre o povo venezuelano. Aqui nas ruas vemos isso. Um povo faminto nas ruas de Bogotá e da Colômbia. Porque as sanções han recaído sobre o povo venezuelano, aqui nestas calles lo hemos visto. Um povo com hambre nas calles de Bogotá e de Colômbia. A reunião começou marcada pelo tumulto provocado pela saída do líder opositor venezuelano Juan Guaidó da Colômbia. O político, que não foi convidado para a cúpula, afirmou que foi expulso do país. Petro desmentiu Guaidó e esclareceu que, apesar de sua entrada ilegal na Colômbia, foi permitido que ele viajasse a Miami por razões humanitárias. O Ministério das Relações Exteriores colombiano informou que abriu uma investigação administrativa para apurar a entrada irregular do opositor no país. O governo colombiano, por sua vez, também está enfrentando problemas políticos. Petro pediu a renúncia de todo o seu gabinete em meio às dificuldades que o governo enfrenta para aprovar os projetos de lei no Congresso. A solicitação revelada por funcionários de alto escalão, sob a condição de anonimato, ainda não foi oficializada. Na noite de terça-feira, o chefe de Estado colombiano mencionou no Twitter que iria repensar o governo, após encerrar as alianças com partidos tradicionais, cruciais para o sucesso de suas reformas. No poder desde agosto de 2022, o presidente não conseguiu implementar as mudanças que prometeu durante a campanha eleitoral, principalmente em relação aos sistemas trabalhista, de saúde, previdenciário e judiciário. Os partidos que se distanciaram do governo se opuseram às iniciativas. No dia 15 de fevereiro, o mandatário pediu aos simpatizantes que saíssem às ruas para pressionar o Congresso pela aprovação das reformas e garantiu que seguiria convocando manifestações até que a mudança fosse uma realidade. O terremoto no gabinete presidencial representa a pior crise governamental interna em pouco mais de 9 meses de mandato. Além do fracasso no parlamento, Petro sofre reveses em suas tentativas de estabelecer uma paz total com os grupos armados ilegais da Colômbia. Situação complicada na América Latina, né, Tiago? É verdade, é até triste a gente ver esse tipo de notícia, né? Uma situação realmente muito complicada e um reflexo do crescimento da esquerda, dessa venda errada de que o socialismo funciona, porque até hoje não se tem um exemplo de sucesso e muitas políticas comunistas, mesmo com ditaduras que marcam décadas de sofrimento dessa população que não tem condições dignas. E você viu que engraçado, esses países influenciados e inspirados por Che Guevara, Fidel Castro, Maduro e por aí vai, agora culpa os Estados Unidos pelos embargos. O próprio presidente Gustavo Petro diz que o povo de Bogotá e da Colômbia está nas ruas passando fome. E isso não é um reflexo da política ditatorial que eles vivem? Ou a culpa é dos Estados Unidos, que embarga sim, porque se ele não embargar, ele enriquece e fortalece esses governos corruptos. Essa é a verdade. Vocês veem como é a narrativa da esquerda? Sequer citam as atitudes dos governantes e culpam os embargos pela crise social e humanitária. Já para o lado de cá, do Atlântico,
A Argentina sofre uma crise sem precedentes e nessa semana o presidente Lula se reuniu de forma virtual com o presidente argentino Alberto Fernandes. Eles conversaram sobre a criação da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, grupo que o Brasil voltou a integrar no início deste mês, claro que depois das eleições de Lula. Aí eu pergunto, o Brasil, que apesar dos pesares vive uma democracia, não estaria pondo em xeque esse símbolo, entrando em um grupo com países cujos regimes são no mínimo duvidosos, né, Marcelo? É de a gente se questionar, com notícias como essa de pessoas na rua sofrendo por ações, consequências dos governos corruptos e ditadores, colocando a culpa nos Estados Unidos, que é totalmente ao contrário, porque lá sim é capitalismo, eles defendem o capitalismo a todo custo. Aqui as políticas são mais voltadas para o socialismo e para vertentes do comunismo, não diretamente ligado ao comunismo, com as exceções das ditaduras, que aí sim, né? E aí põe em xeque agora o Brasil entrando para um elo de parceria com países que, a meu ver, o mínimo que esses países devem fazer é respeitar as suas nações, a sua população. E quando isso não acontece, eu acredito que o Brasil deveria realmente cair fora, como fez nos últimos 4 anos, quando o Bolsonaro era o presidente. Perfeito, é isso aí mesmo, Tiago. E agora vamos saber como o tempo vai se comportar nesse domingo e também na segunda de feriado. O tempo permanece com sol brilhando em boa parte do país. No domingo, o céu fica bem aberto na região sul, centro-oeste e em parte do sudeste. No Rio Grande do Sul, o tempo aberto contribui para o aumento das temperaturas. Em Porto Alegre, os termômetros podem chegar aos 28 graus durante a parte da tarde. A umidade proveniente da circulação marítima pode contribuir para o aparecimento de nuvens nas áreas próximas ao litoral catarinense. Em Florianópolis, a temperatura varia entre 18 e 22 graus, com chance de chuva moderada a partir da tarde. No Paraná, a presença de nuvens carregadas se restringe às áreas litorâneas. Em Ponta Grossa, o sol aparece entre nuvens. Durante a tarde, os termômetros podem chegar aos 23 graus. Na segunda-feira, no feriado do trabalhador, o extremo sul do país recebe uma nova massa de ar frio. Essa frente chega trazendo chuva para a região. No extremo sul, em Bagé, começa a chover durante a madrugada e durante o dia as temperaturas caem gradativamente. A máxima por lá, na segunda-feira, é de 17 graus. Essa frente não chega em Santa Catarina na segunda, por isso ainda teremos muitas regiões com tempo bom. Em Chapecó, sol o dia inteiro e as temperaturas chegando aos 27 graus. No litoral, em Balneário Camboriú, chove no domingo, mas na segunda o tempo abre e pode chegar a fazer 25 graus. A partir de terça, mais regiões recebem a frente fria e os termômetros começam a cair em toda a região sul. No Pix News de terça-feira, vamos trazer mais detalhes sobre o tempo na sua região. No próximo mês, 465 novos policiais penais devem ser contratados pelo governo de Santa Catarina. A ação deve auxiliar no problema vivido no sistema penal catarinense. O anúncio será realizado no próximo dia 15 de maio, quando será publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina a nomeação dos 465 policiais penais. Os agentes já foram aprovados em concurso público realizado em 2019 e já passaram por todas as etapas de classificação e exames. Atendendo o bom desempenho do serviço prisional catarinense, para que esses profissionais, esses policiais penais, venham para a nossa secretaria somar no efetivo, contemplando todas as atividades de carceragem que o sistema necessita. Foi divulgado também pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa todas as fases e datas do processo até a posse dos candidatos, que deve iniciar no dia 26 de maio e terminar no dia 14 de junho. Dia 16 já tem a etapa da entrega dos exames de saúde. Os exames ele tem um prazo para se cumprir até pela legislação, pelo edital que prevê esses prazos.
e já dia 17 em diante já tem as tratativas do nosso concurso de remoções interna também, que está alinhado com o chamamento dos policiais aí prontos, os 465 policiais, e dessa forma nós estamos fazendo já a escolha, a partir do dia 17, a escolha das vagas nas unidades em que demanda o incremento desses policiais em atividade policial prisional. As novas contratações devem desafogar o sistema penitenciário em Santa Catarina, principalmente na região norte do estado. Segundo o levantamento do Tribunal de Justiça catarinense, no início de 2022, 18 dos 53 estabelecimentos penais estavam interditados e não podiam mais receber internos, agravando a situação de superlotação em outras unidades do estado. Santa Catarina possui ao todo 19.420 vagas em penitenciárias, mas atualmente são quase 26 mil presos, número que representa um déficit de 4.500 vagas. Ele demanda do incremento desses novos policiais, até porque estamos abrindo já, dando um passe final na construção da penitenciária de São Bento do Sul, que já está com mais de 2 anos de atraso, aquela importante penitenciária para tirar o sufoco das unidades prisionais da região norte de Santa Catarina, e dessa forma os novos policiais estarão também dando um incremento para que nós possamos disponibilizar mais vagas de trabalho para os apenados, tornando um sistema mais justo e que torne menos oneroso ao contribuinte catarinense no seu aspecto de que o trabalho é uma forma de ressocialização dos nossos apenados. O governo também tem buscado parceria público-privadas para tentar amenizar a situação. Nós temos também um propósito de levar mais vagas de trabalho ao sistema, numa parceria público-privada com empresas e profissionais que querem participar do processo prisional catarinense, e dessa forma esse chamamento desses novos policiais irão contribuir para um sistema com um efetivo completo e que nós possa estar desempenhando as tratativas que o sistema demanda. E uma sombra se contorce nas águas azul turquesa de uma praia da Venezuela, sinal da expansão explosiva de um coral mole do Indo-Pacífico na costa caribenha. Especialistas consideram o fenômeno como uma das mais mortíferas invasões marinhas do mundo. Nas águas azul turquesa das praias venezuelanas, um coral se espalha e pode causar uma catástrofe ecológica. O coral mole do Indo-Pacífico tem o nome científico de Eunomia stolonifera. O problema do Eunomia é que ele não permite que outras espécies habitem sua área. É um grande colonizador que literalmente sufoca os recifes e os faz desaparecer. Acredita-se que o coral tenha sido introduzido ilegalmente no Parque Nacional Motima, um grupo de ilhas paradisíaco que cobre mais de 94 mil hectares entre 2 estados. El coral fue introducido por un acuarista, un acuicultor, entre el año 2000 y 2005. O coral foi introduzido por um aquarista entre 2000 e 2005 para fins comerciais. Essa pessoa tinha o objetivo de colher os corais. Eles têm uso ornamental e são muito procurados para aquários. Acreditamos que para fins comerciais, essa pessoa introduziu a espécie em nossas águas na Baía de Conoma. Fugiu do controle porque ele não sabia a taxa de crescimento do coral. Devido à vistosidade, os corais moles têm valor para a decoração. Um pólipo com grande capacidade de se desenvolver em aquários pode ser vendido entre 80 e 120 dólares. O projeto Eunomia, uma iniciativa científica com financiamento privado, pesquisa corais há mais de uma década. Os especialistas afirmam que em 2007 era uma espécie desconhecida no Caribe e até no Atlântico, a ponto de ninguém saber do que se tratava. Com a ajuda da Universidade de Tel Aviv, em Israel, um relatório científico foi publicado em 2014. No estudo foi classificado pela primeira vez como um coral mole do tipo Xênia e a identificação foi confirmada em definitivo em 2021. O Eunomia apresenta uma particularidade atípica. O Eunomia tem uma característica atípica em nossa área, que é crescer muito rápido. Além disso, tem uma grande capacidade de adaptação e é isso que permite que a espécie não tenha competidores em nossas águas. Tenha competidores em nossas águas, em nossos espaços. Estima-se que o Eunomia tenha colonizado o equivalente a 300 estádios de futebol na costa da Venezuela.
Descobertas mais recentes situam a espécie a cerca de 450 quilômetros de Motima, no Vale Seco, no estado de Aragua. O coral já chegou a outras regiões do noroeste do país, como a reserva de Quare, no estado de Falcón, muito perto das ilhas de Aruba e Curaçao. Segundo Mariano, trata-se de um caso inédito no mundo, porque embora existam espécies invasoras em todo o planeta, nunca uma invasão foi tão longe. Corais moles exóticos já foram documentados até em águas colombianas e brasileiras. No leste da Venezuela, as populações de peixes diminuem drasticamente devido à morte dos recifes. Principalmente a perda de nossos ecossistemas. As consequências são principalmente a perda dos nossos ecossistemas marinhos, consequentemente a perda da biodiversidade e também o declínio da pesca e do turismo. A pesca e a merma no turismo. Pescadores e operadoras de turismo preocupados com a disseminação de Eunomia stolonífera têm recorrido à remoção manual, mas a prática espalha fragmentos e dá vida a novas colônias. Entre outros mecanismos de combate, uma equipe de engenheiros desenvolveu uma máquina que aguarda autorização do governo venezuelano para ser testada. No entanto, a magnitude é tão grande que a erradicação total é impossível. O Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas e o Ministério do Ecossocialismo realizaram estudos, mas a burocracia e as constantes mudanças ministeriais dificultaram o trabalho. Criciúma sediou nesta semana o maior evento de empreendedorismo do Sul. Foram 2 dias de imersão, com troca de experiências e muito conteúdo. Foram mais de 20 horas de muito conteúdo. Painéis, palestras e um bate-papo direto com os palestrantes. O Empreende SC Summit reuniu mais de 1.000 empreendedores dos mais variados setores para debater as tendências para quem quer se manter no mercado. No primeiro dia, grandes nomes do marketing digital passaram conhecimento e trouxeram cases de sucesso. A técnica é você usar a jornada do cliente como planejamento de conteúdo. A jornada do cliente é baseada em 5 etapas: descoberta, consideração, conversão, experiência própria, experiência compartilhada. Ou seja, vai além do tal do funil. E o funil geralmente são essas 3 primeiras etapas. Eu estou falando de 5. E quando você entende que são 5 etapas, que existe até a pós-venda, né, como etapa, você planeja um tipo de conteúdo por etapa. Muitas vezes, quando a gente não tem a jornada na cabeça, a gente só pensa em uma única etapa, que é vender, e só pensa em um único indicador, que é engajamento, achando que engajamento é sinônimo de sucesso. E só tem uma única etapa, que é vender, inevitavelmente você vai fazer propaganda, panfletagem digital. 45% dos consumidores brasileiros rejeitam marcas que fazem autopromoção. Deixariam de seguir ela, inclusive, nas mídias sociais por conta disso. Então, a ideia é você, primeiro, gerar conversas, entrar nas conversas existentes, entender o que as pessoas já estão buscando, falando, entrar nessas conversas antes de converter. Então, é conversação antes da conversão. Muita gente não entende isso, né? Em 2 dias de evento, o Empreende SC reuniu mais de 15 palestrantes. Focado no empreendedorismo, o digital esteve em evidência, já que para o sucesso dos negócios é preciso estar online. Um brasileiro hoje fica 8 horas por dia conectado à internet. Isso é uma média, 8 horas. Se contar YouTube, contar rede social, tudo. Então, se o brasileiro trabalha 8 horas e ele dorme 8 horas, basicamente o tempo livre fica na internet. Hoje, quando a gente fala em patrocinado em anúncio, nós vemos em média 2 anúncios por minuto na internet. 2 minutos. Então você calcula, você vê mais por dia de 500 a 1.000 anúncios. Bom, Thiago, então quer dizer que tem muita gente anunciando. Tem. Por quê? Porque dá resultado, porque gera vendas, porque as empresas estão na internet, as pessoas estão na internet. Então, se você quer vender, você tem que aprender a anunciar para alcançar mais pessoas e alavancar o seu negócio. Flávio Santos, CEO da Mfield, foi um dos mediadores do painel que discutiu a relação entre os creators e as marcas. Uma nova forma que as empresas têm encontrado para vender produtos e serviços. E, ao que parece, tem tido resultados. Marca que não está de olho no criador de conteúdo, eu acho que ela está fora do jogo. É a carta fora do baralho, assim. Eu entendo que dentro desse mix de comunicação, um novo marketing, a estratégia de trabalhar com influenciadores, com criadores de conteúdo, ela tem se destacado cada vez mais porque é a ponte mais curta entre a sua marca e a sua comunidade, o seu consumidor, né? Então é uma forma de você colocar um embaixador falando por você, um porta-voz falando sobre a sua marca
e, de certa forma, é uma prova social. Pessoas que podem ter experimentado, vivido uma experiência sobre o seu produto, contando para outras pessoas a experiência deles também. Os detalhes e entrevistas com os principais painelistas você confere na próxima edição inédita do PubTech. E essa edição do Pix News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Obrigado pela companhia, um bom final de semana e um bom feriado.